Ele está dizendo o seguinte: tudo isso que vocês estão fazendo é preconceito. É preconceito com a comunidade, preconceito com as pessoas que moram ali naquela situação, que tem graves problemas de densidade demográficas, graves problemas com saneamento básico, e o problema étnico, né, que são pessoas negras e são pessoas socialmente abaixo ali, né, são pessoas de baixa renda. Então vocês querem aí, né, criticar essas pessoas, porque eu vim aqui nesse lugar, e aí você está nessa briga de nós contra ele. Sai fora, Flávio Dino, isso é um discurso mofado. Isso é um discurso mofado. A gente sabe que eu, particularmente, tenho propriedade para falar que falta, assim. Esse discurso de dizer que a favela venceu é um discurso completamente equivocado. Você tem algumas vitórias individuais dentro da comunidade. Você tem um artista que ficou rico, você tem um jogador de futebol que ficou milionário, você tem um rapaz que formou, fez faculdade. Isso são vitórias individuais, não é o coletivo da comunidade. Então, afirmar que a favela venceu é um erro em detrimento de uma vitória individual de determinada pessoa. Lá ainda falta saneamento básico, ainda falta ensino de qualidade, sobretudo, Flávio Dino, falta justiça. Lá na comunidade falta segurança, Flávio Dino. Seria interessante o ministro da Justiça e da Segurança Pública entrar dentro de uma comunidade dominada pelo tráfico há décadas, quem sabe para falar de uma pauta de como solucionar o problema da insegurança na comunidade. Mas possivelmente não foi isso que você foi fazer. Então, não me venha com esse discurso mofado de colocar o nós contra eles. Se quer falar sobre a área de baixa renda, se quer falar sobre gente de pele preta que está sendo morta pelo Estado, você também tem que falar que tem bandido preto matando homem preto. A gente tem que falar do genocídio do preto contra o próprio preto dentro da favela. Ou você não lembra dos meninos de Belfor Roxo que foram mortos por traficantes, meninos negros foram mortos por traficantes. Por quê? Porque roubaram a droga? Porque roubaram a arma? Porque deduraram para a polícia a localização do bandido? Não, Flávio Dino. Porque roubaram um passarinho. Roubaram o canário belga. Roubaram um passarinho. Essas crianças foram torturadas e mortas por bandidos pretos. Então, por favor, vamos parar com esse discurso mofado. Vamos parar com essa situação de querer se apropriar da pele preta para fazer política barata. Isso já acabou em 1889. Ou melhor, em 1888. Foi assinada pela Princesa Isabel. Para de falar política, para de fazer politicagem com a pele dos outros. O que você foi fazer no Complexo da Maré foi, no mínimo, muito estranho pelo fato de você ter entrado sem escolta. Nós não estamos dizendo aqui, para finalizar minha análise, Gustavo, professor, a nossa audiência qualificada, que um ministro de Estado não pode entrar numa favela. Pelo contrário, ele deve entrar, sim, nos locais mais vulneráveis, nos locais de difícil acesso, locais que foram dominados por um Estado paralelo, locais que muitas vezes a polícia não tem condições de ir sem trocar tiro e aquela coisa toda. O grande questionamento não é você ter ido, o grande questionamento é você ter ido sem segurança, sem escolta, sem nada. Isso sim é um absurdo, é um escárnio. Agora, não vem querer tapar aqui o sol com a peneira ou tentar fazer uma cortina de fumaça muito mal feita, colocando o próprio povo da comunidade como escudo. Espera aí, quem tem 2 pingos de neurônio, como o professor André Queiroz aqui se expressa muito bem, entende que o que você está fazendo aí é se vitimizar e usar o povo da favela, o povo de baixa renda, como escudo. Vamos parar. O povo não gostou. Os favelados, as pessoas que moram na comunidade, acharam extremamente estranho o ministro da Justiça entrar na favela, uma das mais perigosas do Rio de Janeiro, sem escolta. Faz uma coisa, da mesma forma que você está aí querendo processar o Flávio, o Eduardo, o Bilinski, faz uma coisa, processa a comunidade da Maré, os moradores, porque tem centenas de milhares de moradores da comunidade que também acharam a sua atitude muito duvidosa, Flávio Dino. Seria ótimo se ele conseguisse isso em todas as comunidades para todos. Se ele, do mesmo jeito que ele conseguiu entrar, que ele levasse isso para todas as comunidades não, todas as favelas, para todos. Seria bom que a partir de hoje a polícia entrasse, não acontecesse igualzinho como aconteceu com ele, nada. Que as pessoas que entram enganadas dentro de uma favela não sofressem tiro. Seria ótimo se ele conseguisse isso. O que o deputado Eduardo Bolsonaro quer saber é como é que ele conseguiu entrar dessa maneira. Foi essa a questão, foi esse o questionamento. E aí fez o que o Rafael muito bem falou. Eles pegam e invertem tudo.
A gente acabou de falar aqui dos sem terra, de como eles usaram durante anos e anos e anos milhares de famílias que ficavam no campo desesperadas porque não tinham seu título de propriedade, com medo do que poderia acontecer no dia seguinte, e eles fazem isso com morador de favela. É um absurdo o que eles fazem. Eles mudam os nomes, tratam favela como comunidade. Comunidade é o grupo de pessoas que moram ali do seu lado, e o morador da favela tem que ter muito orgulho da comunidade, das pessoas que estão ali, que um ajuda o outro, um está do lado do outro, dando força, ajuda a fazer tudo. Isso é ótimo. Agora, a pessoa não pode ter orgulho da favela. Da favela não pode, a favela é um lugar feio, a favela é um lugar horroroso. Eu posso falar, meu pai veio da favela, minha mãe veio da favela, já trabalhei em favela, minha irmã já trabalhou em favela. É um lugar horrível. E quem mora lá faz de tudo para sair, para ter uma vida com dignidade. E eles vivem em cima disso, enganando os desavisados, enganando as pessoas e fazendo as pessoas aceitarem uma coisa horrível, uma moradia medieval que nem luz bate, que não tem corrente de ar, que não tem nada, esgoto a céu aberto. Está aí o Rafael. Rafael também já morou, sabe o que eu estou falando? A gente não está ofendendo ninguém. E eles usam as pessoas com isso. Isso é uma sacanagem, isso é uma maldade sem fim. E Gustavo, nós não podemos permitir isso. Gustavo, desculpa te cortar. Essa pauta é uma pauta bem complexa. Realmente assim, é escandalosa. O morador da comunidade, né, em outros termos, né, o cria da comunidade. O que é o cria da comunidade? O cria da comunidade é o rapaz, é a pessoa que é nascido e criada naquela comunidade. Ou seja, ele conhece todo mundo, inclusive conhece a rapaziada do tráfico de drogas. Porque, para quem não sabe, a rapaziada do tráfico de drogas não é uma empresa que chega lá e tem alguns funcionários e realoca os funcionários e tu não conhece. Não. O tráfico de drogas é formado por pessoas que também são nascidas e criadas na comunidade. Ora, hoje eu não moro na comunidade, mas quando eu vou visitar a casa, né, dos meus primos, quando eu vou lá na minha tia, o cara que está na boca, o cara que está gritando lá a droga vendendo, esse é um cara que foi criado comigo, jogou futebol comigo, que já houve um relacionamento de amizade ali. Então, você, bom dia, fala, rapaziada, valeu, tchau, tchau, forte abraço, valeu, valeu. Você passa ali, você não nega a voz, você não deixa de falar com ninguém, porém, o cria da comunidade, o cara que é nascido e criado na comunidade, para ele entrar na comunidade de noite com o seu carro, com o seu veículo, sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que piscar o farol 2 vezes. Ele tem que piscar o farol e depois que ele pisca o farol, ele tem que abaixar o farol. Isso é um código para ele dizer que ele é morador da comunidade e que ele entende que ali na frente, 100, 200 metros, ele reconhece que o cara do tráfico está ali e é uma comunicação. O cara do tráfico, quando ele pisca o sinal 2 vezes ou 3, o cara entende. Opa, ele sabe que a gente está na área, então ele é da casa. Tenta entrar de noite na favela com o farol aceso, sem piscar. Tenta, tu vai tomar um tiro por dentro da cara. Se você não for morador, eles não vão te conhecer. Se você for morador, você vai ganhar um baita de um esculacho, que é o termo que é usado na comunidade. Você vai ser esculachado. Abaixa o farol, rapaz, que história é essa? Então, isso é um código. De manhã, de dia. De dia, então não preciso acender o farol, porque não precisa. Não precisa. Mas você tem que sair do teu carro, tirar uma barricada, porque tem barricada para impedir o caveirão de entrar, para impedir a viatura de entrar, para dificultar o acesso do poder do Estado na favela, para você tirar a barricada, olha que humilhação, tira a barricada para você entrar, aí você entra, sai do carro de novo, coloca a barricada novamente. Isso é o que o cria, que o morador da comunidade passa todos os dias para entrar dentro da comunidade. Você está entendendo? Então, assim, entrar com carro, com comitiva, sem segurança e um verdadeiro abre-alas na favela da Maré, que nós já falamos aqui que a favela da Maré, por que Maré? Porque está localizada na Baía de Guanabara. Ali é uma rota de entrada e saída de drogas e de tráfico internacional. Está próximo ao aeroporto internacional do Galeão, Tom Jobim. Ele faz conexão com a região metropolitana, as favelas de São Gonçalo, ali o Salgueiro, aquela coisa toda. As drogas vêm por ali, com barco, todo mundo vê aí, todo mundo sabe disso. Na Baía de Guanabara, são um complexo de mais de 13 favelas com facções distintas, ou seja, ali tem Comando Vermelho, tem ADA, tem TCP e tem milícia no mesmo complexo. Imagina como deve ser a atividade, como eles falam, né? Todo mundo na atividade com medo de um oponente tentar tomar outro. Aí o Flávio Dino vem num carro, abre alas, parecendo um carnaval, sem segurança, e entra como se nada tivesse acontecido. Então, eu vou falar quantas vezes for necessário.
para que você que mora em São Paulo, no Mato Grosso, nossa audiência qualificada do Brasil inteiro, que não tem a noção e a dimensão da questão geográfica das favelas aqui no Rio de Janeiro. Eu vou explicar quantas vezes forem necessárias. O que o Flávio Dino fez foi um absurdo e precisa ser investigado, denunciado e publicado. Tem que publicar mesmo, tem que escancarar mesmo um ministro da Justiça entrando numa favela mais perigosa do Rio de Janeiro sem escolta armada. E, infelizmente, isso é uma realidade que já se alastra pelo Brasil inteiro. No interior do estado do Rio, em outros estados, a gente sabe, se entrar numa área de risco, numa área difícil, numa favela, está arriscado a tomar tiro. Está arriscado a tomar tiro. Mas vejam como é a esquerda. Hoje, a gente sequer consegue discutir uma remoção de uma favela. Hoje, a gente sequer consegue discutir a remoção de uma área dessas. E as pessoas muitas vezes moram em cima de rio, moram do lado de área que alaga, moram em área de risco, mas você não discute isso, porque a esquerda não deixa de discutir, porque faz disso um curral de voto, um curral ideológico. Ficam ali fomentando a raiva, a briga, o ódio entre as pessoas. Se fosse mentira o que eu estou falando aqui, o próprio programa habitacional desse governo, que começou lá na parte anterior dele, não era um sucesso. O Minha Casa Minha Vida não seria um sucesso. Se as pessoas gostassem de viver dentro da favela, elas não comprariam o seu imóvel no Minha Casa Minha Vida. Não comprariam. Eu sou do ramo, eu atendo isso. A pessoa faz de tudo para comprar uma casinha, de tudo para poder sair de uma comunidade. E a gente não consegue sequer discutir isso. Porque são ambientes hostis, são ambientes onde favorecem o crime e são ambientes onde a sociedade, no fundo, se perde. Nós condenamos, infelizmente, no caso do Rio de Janeiro, mais de 30% da população a viver sob o jugo de um Estado paralelo. E a gente não consegue discutir isso porque a esquerda sequer permite, com a glamorização dessas coisas, com a glamorização da comunidade. A comunidade é ótima, é maravilhosa. As pessoas que se ajudam, as pessoas que vivem juntos, parabéns para elas e que elas sejam mantidas sempre juntas. Não sou a favor de pegar remoção, bota um aqui, outra lá e outra acolá, nada disso. Agora, transformar isso em algo bom, a favela, a moradia, sem luz, sem correr vento, ambientes pequenos, lugares hostis, verdadeiramente hostis, moradias medievais. Se você visitar, buscar num livro de história como era uma moradia medieval, um entre muros de um castelo, é exatamente igual. E quem faz, principalmente os artistas que adoram vangloriar disso, fazem basicamente a mesma coisa do que se tinha na Idade Média. Era o castelo cercado ali de moradias para servir o castelo. E é isso que essa turma hoje de artistas, de políticos de esquerda fazem. Moram na Ataúfo de Paiva e querem a favela ali do lado, querem a favela ali bem pertinho para servi-los. A gente não pode aceitar isso. Isso é uma pauta que precisa ser discutida muito seriamente pela direita brasileira. A gente não pode, nós precisamos dar dignidade ao povo brasileiro. E o povo tem que ter condições de morar bem, num bairro bom, com ruas largas, com iluminação, com saneamento. Fica muito mais difícil do traficante se esconder. Fica muito mais difícil do tráfico de drogas fazer o que faz. Muito mais. E é por isso que eles mantêm tudo isso no nosso Brasil, se alastrando pelo Brasil inteiro.